Bom, quero agradecer o apoio, né, da Complante, todo o apoio que ela faz no nosso projeto, né, ela faz parte hoje das nossas parcerias dentro do CPEA e é muito importante esse aporte para as nossas pesquisas, é com isso que a gente tem os estagiários, os pesquisadores pesquisando a todo momento nosso mercado, então quero agradecer em nome da Exalc e do CPEA o apoio que ela tem feito no nosso projeto. Bom, quero agradecer e quero parabenizar o professor Paulo de Castro. Inclusive, acho que ele deve ficar sentir bem frustrado, porque a linha que eu trabalhei com ele era fisiologia vegetal, eu mudei para economia, né? Mas, professor, estão gostando do meu trabalho, viu? A gente mudou um pouco a área, mas a gente continua, mas é um prazer revê-lo, né? Fui estagiária do professor Paulo, tá? Então, eu entrei na área de fisiologia, viu, Camilo? Depois, no final, é que o caminho mudou. É verdade, é verdade. Bom, mas bom dia a todos, é um prazer estar aqui para a gente passar um overview do mercado. É um período um pouco mais de incerteza, porque a gente está no meio de uma safra que parece ser grande, mas a hora que você vê uma parte no chão, a gente não sabe ainda se é grande ou é pequena, né? Então você tem uma incerteza da safra atual, como também para se olhar mercado, você já tem que olhar um potencial do que pode ser essa florada. Então, a gente está ali no meio de campo, ali, de um período bastante importante para a definição de oferta e de mercado. Então, a gente vai trazer um pouquinho o que a gente tem de informações atualizadas até o momento e o que a gente tem que olhar daqui para frente, né? O Camilo entrou em contato comigo para falar algumas informações sobre essas novas regiões, então vou trazer algumas pesquisas que a gente já avançou, mas ainda são dados muito preliminares, porque boa parte dos projetos de novas áreas ainda está em construção, mas desde o que a gente já tem coletado, também a gente vai passar e vai se colocar à disposição. Bom, o mercado de laranja é muito dinâmico, tem muita informação, principalmente daqui para frente, né? Qual será o volume dessa safra? Negociação da indústria ainda está em curso, tem muita coisa ainda, né? O ano passado, outubro, já era a reta final. E ainda a gente está olhando ainda como é que vai ser o desenrolar dessa safra, como é uma safra mais longa, né, do que foi a do ano anterior, é maior e mais longa, porque basicamente a de segunda florada é a safra daqui para frente que vai se definir. Então, muitas informações ainda estão por vir. Quem quiser acompanhar, nós temos tanto as publicações no site, quanto via WhatsApp, para quem quiser se inscrever, todo dia a gente manda as informações de preço, e para quem quiser acessar mais diretamente, também no nosso site. O que a gente vai falar um pouco, o que está em jogo sobre a perspectiva de mercado, né? A perspectiva de mercado, a gente sempre tem que fazer uma análise de qual é a oferta presente, e isso tem muito a ver com a atual produção, né? Que se é 300, 290, né, 310, a gente ainda está em definição, mas é muito maior do que a gente viu o ano passado, né, que foi uma oferta muito restrita. Então, é a produção e o balanço do que você tem dos estoques da safra passada, que ficaram a mais do que se previa inicialmente. Então, você teve aí uma retração um pouco em termos de exportação ano passado, apesar dos valores terem sido muito altos, e isso fez você entrar com a safra atual com estoques bem acima do que se previa inicialmente, quase zerados, né? Então, a gente vai olhar a oferta de 2025, que está muito maior que o ano passado, e, consequentemente, isso afeta os preços de 2025, como é que a gente olha 2026. Grande questão não é só preços, porque se você olhar historicamente, os preços estão numa média histórica, principalmente em dólar, muito acima do que se tem do mercado, mas aquém do que pagar o custo de produção. Então, não é só uma questão de mercado, mas é uma questão de quanto custa hoje investir em citricultura. E hoje, mais do que custa investir, ela é quase um planejamento estratégico, né? Onde investir, como investir, qual o risco que eu estou assumindo, né? E um outro driver que entra muito com essas multi-regiões que estão se configurando na citricultura com novas regiões é frete, né? Até então ele era assumido da nossa planilha ali, né?
O problema é colheita, né, que é o maior custo de produção, mas aí vem um componente que você também tem que pensar numa questão logística, principalmente se for pensar em termos industriais. Isso faz diferença nas contas. Claro que de todas as prioridades, ela não é a primeira, mas hoje a gente pensa em mudar de regiões ou novos investimentos que tem feito, a gente fala que é um hedge, uma proteção biológica, mas também tem que estar junto com as contas de termos de logística, porque isso acaba impactando, né? Tem que tomar cuidado, porque alguns cálculos iniciais que a gente faz, dependendo da região nova que está se investindo, para se colocar na indústria, que ainda é onde elas estão, vai ter novas indústrias, ok, mas não está. Então, você vai ter que entregar nas indústrias que você tem. Isso sai de um frete de R$3 a R$4 por caixa peso para R$10, R$12. Então, isso impacta muito. E por que frete impacta muito como colheita? Porque quanto mais eficiente, mais produtivo, maior o impacto, né? Então, é uma planilha diretamente proporcional ao efeito da produtividade. Então, eles vêm aí também como um outro importante ponto para se discutir. E aí, quais são as perspectivas, tá? Então, falar um pouquinho de oferta, de demanda, o impacto e o comportamento de preços, o quanto isso afeta na rentabilidade da citricultura frente ao recorde de preços que foi o ano passado e as perspectivas que a gente vê aí 25, 26, tá? Bom, de um modo geral, vamos só alinhar aí o que se tem de dados, de informações mais precisos sobre a oferta. Então, de um modo geral, a Fundecitrus já reviu o que já se era esperado, né? Frente ao que se estimou em maio, e já tinha, na verdade, ali uma estimativa, já com um percentual de queda de frutas bem elevado, mas com o andar da carruagem dessa safra, de um modo geral, o Fundecitrus já reviu os dados de produção e agora ele trabalha com um número próximo a 306 milhões, 300 milhões de caixas, e uma previsão de queda de frutas em torno de 22%, e não mais de 20%. Então, a queda de frutas hoje acaba sendo um ponto muito importante. Então, a gente pensa muito em produtividade, mas quem paga as contas é a caixa colhida posta na indústria. Então, a gente tem que pensar em todo esse caminho entre a questão de produtividade e a rentabilidade econômica. E queda de frutos hoje acaba sendo um percentual muito grande, principalmente que é 22% a média. Mas estamos trabalhando com uma variabilidade de queda de frutas hoje na citricultura entre 10% a 45%. Então, é outra variável muito importante aí numa análise, porque faz toda a diferença, né? A gente tem que entender que a produtividade efetiva econômica não é o que está no pé, é o que de fato você está comercializando. Então, ela tem ali um ponto muito importante. A gente vai ver quem são as principais variáveis que está afetando nessa queda de frutos. Claro que o green é um que tem alavancado, entre outras questões, e o próprio comportamento da florada esse ano, que 60% da safra é de segunda florada. Tá? Então, a gente tem aí um patamar de previsão de safra, de recuperação, né, num patamar médio do que se esperava de potencial produtivo, porque são árvores mais novas. Você tem uma renovação do parque citrícola, então se esperava um ciclo de melhor produtividade, então acima de 300 milhões. A grande questão é o que se produz e o que de fato vai se colher frente a esse perfil de safra que a gente está vendo hoje, né? Então, o que faz essa produção estar maior em 25, boa parte é a entrada de novas árvores em produção frente à renovação dos últimos anos. Você tem um aumento dos números médios por árvore, mas de alguma forma a limitação entre o que de fato vai ser colhido vai depender muito da queda. E cada vez mais, informações que a gente pesquisa todo dia sobre preços, comercialização com a indústria, a questão de fruta no chão torna-se um ponto importante hoje na área industrial, né? O ano passado é passado, né? Nem vamos comentar como se colheu essa fruta, mas enfim, esse ano ela acaba sendo um descarte, uma boa parte, né? Claro que se cair no outro dia já colher, mas dependendo do tempo de permanência, isso já não é aceito comercialmente em termos de indústria.
De um modo geral, a gente tem uma safra que ainda uma parte está para ser colhida, né? Principalmente pelo perfil dessa safra. Acho que está ruim de enxergar, mas eu vou falar os números. Essa safra atual, ela é praticamente 60% a 70% de segunda florada. Lembra-se, o ano passado a estiagem, como prolongou, e a gente, na verdade, teve uma safra no passado de sequeiro, né? Porque os pomares irrigados floraram antes, teve altas temperaturas em agosto e setembro, isso acabou abortando muitas flores, então você, na verdade, tem a produção do sequeiro de segunda florada ou outras floradas do irrigado. Então você acaba tendo um perfil de safra muito diferente esse ano, em torno de 70%, ao contrário da safra passada, que menor e de primeira florada, né? Então praticamente 70%, 60% da safra passada era de primeira florada. Então, de um modo geral, você tem uma recuperação da safra no potencial que a gente acredita que é hoje possível pela intensidade do greening, pelo perfil, pela renovação. Você pode aí na citricultura chegar a 300, 320 milhões. A grande questão é o que será colhido, o perfil que vai ser essa safra. Se der tudo certo, né, se realmente produzirmos 300, processar em torno de 200 milhões de caixas de laranja, você tem aí, para 2026, uma entrada de estoques num nível que a gente fala que saiu do estratégico já para o comercial. Uma boa posição em 2026 para a indústria entrar com mais tranquilidade na safra passada, do que foi essa, que na verdade ela fechou bem com 140 mil toneladas, esse já é o número oficial. A gente trabalhava com abaixo de 100 mil e já foi divulgado, quer dizer, a indústria, o estoque de passagem da indústria em junho de 2025 foi de 146 mil. 50 mil toneladas a mais do que se previa, boa parte em função, na verdade, do primeiro semestre, com a desvalorização do suco e algumas retiradas de pé, principalmente da Europa, você teve um volume enviado menor e também não tinha tanta fruta para mandar, porque estava realmente numa situação bastante extrema em termos de estoque. Então você entra mais estocado esse ano do que se previa e com 280 milhões de caixas de processamento, você pode ter aí um estoque igual ou próximo e um pouquinho até superior, se de fato a gente colher 300 milhões de caixas, para a indústria o ano que vem. Então, a perspectiva desse ano, para se manter com as informações que a gente tem hoje, né, agora, nesse momento, tem vento, tem muita coisa para acontecer ainda essa semana, né? Mas com as informações que a gente tem hoje, de um modo geral, a questão de uma valorização em 2026 do preço, ou manter esse patamar, estamos falando aí de 45, 50, alguns contratos até 60, boa parte está sendo feito nesse patamar para a indústria, vai depender muito do que a safra que vem. Então, o que se espera aí da próxima safra? Então, o mercado 2026 vai ser definido, boa parte, com o que a gente vai olhar daqui para frente. Por hora, tudo indica que é esse patamar que está sendo comercializado, salvo novas informações de queda de frutos, porque essa variável acabou entrando hoje também como uma análise econômica, com percentual que pode chegar de 20%, 22%, 30%, 300 milhões, mas, né, de novo, 300 milhões já é descontado os 22%, tá? Mas se você coloca 10%, não é 22%, é 30%, já estamos falando de um outro tipo de safra. Então, hoje, queda de frutos, e eu estou falando de queda de frutos principalmente motivado por greening, a gente não viu o que foi essa semana, o impacto de vendavais, essa intensificação desses ventos essa semana, o que pode afetar. Então, a gente tem muito aí para prever o que é ainda essa safra, né, que no pomar e no pé ela é maior, ela é no potencial produtivo, mas que vai ser colhido ainda tem muito a se analisar. E o que vai ser o ano que vem. Então, mas para fazer uma conta aí, para vocês virarem analista de mercado, o que eu tenho que saber para estar melhor o ano que vem ou não? Se a safra ano que vem se repetir um número desse, provavelmente é muito difícil a gente mudar o cenário desse ano. Então, se a gente tiver o outro 280, 300, 310 milhões de caixas, porque você entra hoje com patamar de estuco atual. Se a safra for mais reduzida no potencial
não desse, porque eu acho que foi uma conjuntura de fatores, a gente está vendo chover melhor, já não tem esse mês tão seco, apesar de ter sido seco, mas não tão, com as temperaturas tão elevadas do que foi o ano passado, mas uma safra muito mais restrita, 250, 260 milhões, você pode ver um patamar maior, porque somando, o que vocês têm que entender é que a indústria trabalha com equilíbrio de 1 milhão e 200 toneladas. Então, se produz 1 milhão, tem um estoque de 200 mil, esse é o equilíbrio. Se produzir mais que isso, você tem uma questão de mercado. Se produzir menos, uma valorização. Então, essa é um pouco a conta que a gente faz hoje para analisar 2025, 2026. Por hora, o que a gente vê o cenário atual, é muito difícil você visualizar uma desvalorização. É esse patamar, né? Melhor vai depender agora de como vai se comportar ainda essa safra e como vai se comportar a florada ainda até o final. Pior, eu acho que é muito difícil. Eu acho que está dado aí o patamar de preços atual. E nem dá, porque senão não paga as contas. Mas o ano que vem vai depender muito ainda do que é o fechamento dessa safra, o que é o desconto que a gente de fato vai ter sobre queda de frutos e o que a gente está olhando para o ano que vem. Por hora não tem nenhum El Niño à vista, nenhuma laninha, é para ter uma recuperação de chuvas em outubro, é para ter uma normalidade, por hora. Né? Que não estava aí prescrito esses vendavais que tem vindo ultimamente, né? A gente vê umas fotos, vê caído, mas a gente tem que ver, na verdade, quanto isso afeta no volume total. Então, de um modo geral, o que a gente tem que falar? A indústria precisa de laranja, está entrando melhor posicionado do que a gente precisa, mas precisa processar essa safra. É uma safra boa, uma safra de alguns pontos até ainda de qualidade agora desejável, mas vai se comprar, né? Ela é compradora pelo cenário. E esse cenário foi reforçado a partir do momento que você teve a isenção do tarifaço. Quer dizer, o mês de julho, agosto foi muito amargo, porque se previa aí um impacto brutal, principalmente hoje, num grande pagador que é os Estados Unidos, apesar de nossas exportações não serem prioritariamente para os Estados Unidos, é aonde nossa receita mais cresce. Então, ali, se realmente tivesse um tarifaço, podia mudar totalmente o cenário. Tem gente que acha que poderia ser melhor, porque o preço estaria mais alto. Enfim, não acredito nisso. Mas, enfim, de um modo geral, isso teve um alívio. E você vê, pelo comportamento das exportações de julho e agosto, que já é a safra 25, 26, se cresceu os embarques para os Estados Unidos e caiu para a Europa. Então, é onde realmente tem uma demanda mais forte, porque hoje os Estados Unidos pouco consegue se manter autossuficiente no seu mercado. Então, 60%, 70% do suco que está nos Estados Unidos é brasileiro. Tanto que foi isentos com alguns outros produtos. Agora a celulose também foi isento. Vamos ver se café nos próximos meses está, mas foi um dos primeiros produtos agrícolas de grande proporção a ser isento em termos agrícolas nos Estados Unidos, dado a elevada dependência que se tinha do suco brasileiro e, claro, uma competência de articulação direto a quem manda, né? Mas, enfim, se conseguiu isentar e a gente vê ali um impacto minimizado, porque os subprodutos ainda continuam taxados em 50%, mas um impacto minimizado na principal receita e a gente continua normalizado os embarques, até mais que o ano passado, agora em julho e agosto, tá? Ponto de incerteza que a gente tem que analisar é a questão da florada ainda e como ela vai se comportar para a safra que vem, né? Então, de um modo geral, isso trouxe um alívio. Isso aqui é o cenário da safra que já passou, que terminou agora em junho de 2025. De um modo geral, a União Europeia, em receita, ela é a principal, mas os Estados Unidos, cada vez mais, têm tomado espaço, dado a restrição de oferta que eles têm internamente. E o México, apesar de ser um player importante, a proporção do que se importa, né, de suco, isso aqui é só as duas origens, né? Brasil e México são as principais. Agora, de julho a junho de 2025, 70% do suco importado, 76% da receita importada vem do Brasil e 24% do México, né? De um modo geral, já para essa safra atual, né, só 2 meses, então fala muito pouco,
porque em safra, em laranja, comportamento de exportação, a gente tem que ver um período maior. Mas esse começo de temporada, aqui agosto e setembro, de um modo geral, a gente já tem os Estados Unidos ampliando a participação, a União Europeia 55%, Estados Unidos 40%, então do total que a gente exportou, 40% da receita veio dos Estados Unidos, e isso se a gente comparar julho e agosto esse ano com julho e agosto do ano passado, de um modo geral, é 30% maior em volume. Então, a gente só exportou e só não caiu mais o volume nesses 2 primeiros meses compensado pelos Estados Unidos, porque a União Europeia anda aí num freio de mão em termos de negociações, de preço, então ela tem ali reduzido todos os estoques numa perspectiva de uma pressão maior nos preços. Então caiu na União Europeia e subiu nos Estados Unidos esses 2 meses, julho e agosto, tá? Então, esses 2 meses, nos Estados Unidos os dados não são tão atuais, mas se você comparar julho, né, de julho e junho, né, de 2024, também você vê o Brasil com uma participação maior. Tá? Claro que a gente tem que analisar que quanto mais suco, maior oferta, a proporção do que se viu ano passado, que foi uma restrição muito grande de oferta, tanto no Brasil, estoques muito baixos na Flórida, que, de certa forma, teve uma supervalorização dos preços a patamares aí, se você vê históricos, sem contar a inflação, nem na década de 80, com um monte de geada na Flórida, a gente conseguiu ter os preços que alcançou a Bolsa de 6 a 7 mil. Então, era natural que uma retomada de oferta no Brasil, principalmente as informações iniciais de 320 milhões de caixas, que era previsto se produzir esse ano, você teria uma retração de preços. Então, você vê aí uma normalização, né, com os preços frente à série histórica. 3.600 dólares a tonelada na Bolsa de Nova York é um preço médio histórico, né, até acima do patamar que se tinha em 20, 21. Mas, claro, muito abaixo do que se tinha o ano passado, reflexo de uma restrição muito grande de oferta, que não é o que a gente tem esse ano, né? E se você vê historicamente, esse é o preço da caixa laranja posta na indústria em dólares, a gente teve, claro, outubro do ano passado, também chegando a esse patamar recorde, né, no preço a 15 dólares, mas se você comparar, historicamente, o preço negociado nesses últimos meses, de 8, 9 dólares, 9 dólares e meio, ele é historicamente compatível ao que você vê na série histórica. Até na série histórica, o preço médio da laranja é 6 dólares a tonelada. Então, você vê ali que sim, o mercado tem ali se ajustado a um equilíbrio de oferta menor do que foi até do passado, mas ali condizente do que a gente está esperando em termos de oferta e uma demanda de mercado que é menor do que se foi no passado. Então, ela é bem ajustada, por isso que a gente fala que o que tem disponível hoje nos pomares, o que tem para se processar, de um modo geral, a nossa expectativa, se não vier novas informações, porque o mundo está meio incerto, né? Vamos ver lá o clima entre o Trump e o Lula semana que vem, mas enfim, acho que não vai acontecer nada com o suco de laranja. A gente entende ali que é o que é dado esse ano como patamar até o final do ano em termos de processamento com as informações que a gente tem hoje. O que pode mudar? Eu acho que pode mudar mais como um posicionamento para o ano que vem. O que vier da florada, o que de fato a gente está vendo, se o percentual de quedas vai ser muito maior do que a gente está prevendo, e isso pode mudar o mercado. Tá? Então, a gente está trabalhando com um preço histórico até melhor do que foi no passado, mas com certeza muito abaixo do que foi no passado. Então, aquela euforia do ano passado realmente foi uma festa de verão, por enquanto, né? Claro que pode voltar, se tiver uma restrição, sim, mas não tem no curto prazo, pelos estoques que entrou, pela atual safra, e uma situação mais normalizada, climática, para o ano que vem, você vê um panorama de um retorno no curto prazo, claro que tudo pode acontecer, mas com as informações que a gente tem hoje, de voltar a 15 dólares, né? 8, 9 dólares é aí o patamar, né, que a gente está trabalhando em termos de expectativa de mercado. A grande questão é,
isso historicamente é um preço razoavelmente bom, a questão é se paga as contas, né? Não adianta estar melhor na curva do preço, mas na curva... E aí é uma questão, né? Quando a gente pergunta, mas esse preço é bom? Você fala, depende, né? Quando você chegou ano passado a pagar R$100 a caixa, pô, mais de 450 caixas estava pagando, né? Aí viabilizava todo mundo. Dá para trabalhar a R$100 a caixa? É um patamar de preços muito difícil de se repetir, pelo menos esse ano, sei, o próximo, mas com o que está aí nas contas a gente não visualiza. Então, se basear em novos projetos, citricultura é feita de longo prazo, baseado no pico de preços, não. É possível se basear em $8, né? Vamos falar ali, 45, 50, 55, como um projeto bom em laranja? Parece que é um bom número no cenário atual. Tudo vai depender, se você tiver uma safra grande no que vem, pode ter alguns ajustes, mas de um modo geral a gente vê que a citricultura tem muitos desafios para a gente trabalhar num potencial produtivo tão elevado de forma sucessiva, né? Então os desafios continuam e o investimento e a tomada de decisão se a citricultura é rentável, hoje ele é muito mais heterogêneo. Então depende. A gente até o mercado, a gente fala, olha, tudo indica que o patamar de preços é esse, frente à oferta, mercado é isso. Acho que o ano que vem é para continuar num cenário baseado em preços médios históricos do que a gente está vendo esse ano, tudo indica que sim. Agora, para muitos, $8, R$50 é um bom preço e para outros não vai pagar a conta. É aí que a gente tem que saber entrar nesses cálculos mais minuciosos, do que eu estou tomando de risco, o que, na verdade, essa fazenda está gerando, e eu sei que não é uma conta fácil, porque a conta de hoje pode ser diferente da conta de amanhã. O que eu falo é, não dá, como muita gente que não era profissional da área, estava animado com R$100, né? Dizia batata, vai em batata, ele ia fazer, vou plantar laranja. Eu falei, calma aí, não trabalho com preço de R$100 como projeto de longo prazo, isso é difícil de se analisar. Ah, mas uns 80, não sei. Historicamente, laranja era $6, então esse eu posso te dizer, né, como projeto. Vê se as contas fecham com $6, às vezes é um pouco mais ajustado do que você está vendo. Mas os desafios são muito grandes. Um desafio é, vamos arredondar, metade das árvores de citricultura está com greening. Há regiões, aqui está bem escuro, né? Há regiões que não é 50%, é 70%, 80%, 90%. E aí você sabe que seu potencial produtivo é muito difícil de equilibrar economicamente, porque quando a gente fala de um preço de laranja de R$50, R$60, estamos falando de uma produtividade econômica média, todo ano, de 800, 900, 950 caixas. Como aí ponto de equilíbrio, né? Claro, gente, essa é uma conta da universidade, né? Um parâmetro, cada um tem uma conta. Não, eu a 950 caixas ganho muito mais, menos, mas como um parâmetro médio do que a gente tem estudado com as propriedades, com as trocas de informação que a gente tem feito com o GECONSE, é um parâmetro ali interessante economicamente para a gente estudar. Então a grande questão é onde você está, permite essa produtividade, né? Regiões, visitei há uns 2 meses atrás, Olambra 2, há 3 anos, 4 anos atrás, ninguém falava mesmo de 1.500 caixas por hectare. O percentual, dependendo da propriedade hoje, com green em 3 anos, já muda completamente isso, né? Então, um lugar com clima bom, tudo, né? E para aquela região de Paranapanema, e hoje muda totalmente. Então, ela realmente é uma doença avassaladora em termos de produtividade e afeta a questão econômica. Então, avaliar o impacto do greening na sua região. Por que, principalmente, a gente já está sentindo isso em termos dados mais econômicos? De um modo geral, isso aqui são as perdas das últimas safras, né? Ela não tem ainda com muita clareza a safra desse ano, mas já dá uma ideia de quando... Deixa eu ver se tem o próximo dado. Desculpa. Opa! Mas só para vocês terem uma ideia, como o greening hoje, para alguns dados, ele hoje, metade dessa taxa de queda, que antes, o que era uma taxa de queda? 3% de forma natural, bicho, furão e mosca, era mais ou menos o que a gente tinha ali, trabalhava com 5% de desconto de queda.
Greening veio e dobrou isso nos últimos anos, né? E provavelmente, no percentual de 22%, onde o fungicida tem trabalhado, 10, 11, 12% é com greening. Então, você mudou completamente essa questão. E como hoje falar de queda de frutos e estratégias, na verdade, de redução de greening, a gente está, né, numa discussão de greening, prevendo essa minimização de queda de frutos, melhoria de produtividade, é super importante para o planejamento econômico, né? As boas notícias do último levantamento do Fundecitrus é que os pomares mais novos hoje a gente vê com estratégias melhores e uma queda do percentual de greening. Eu acho que as pessoas, como o Hamilton falou, ele veio devagarinho, a gente achou que não era, né, muito danoso e veio que veio. E está afetando. E está afetando nos grandes números, porque antigamente a questão do greening ela era mais escondida, era mais individual, é uma certa região, né? E hoje não. Hoje ele está afetando os números, a gente fala assim, ó, produziu bem, né? Eu não sei quanto vai colher. Se for 22%, 30%, então a queda de frutos hoje, tamanho de fruto, faz toda a diferença em termos econômicos, né? Já entrou na planilha econômica já, né? E a grande questão é, então, como se analisar economicamente a citricultura, juro que eu estou terminando, mas muitos frente a esse desafio que é o greening, de certa forma, têm aí olhado como estratégia uma diversificação em novas regiões. Quer dizer, eu mantenho os pomares que eu tenho, mas se for investir em novas áreas, eu vou procurar áreas com menor percentual de greening. É uma estratégia, sim. A gente fala sobre o ponto de vista de proteção fitossanitária, talvez a melhor. Melhor, inclusive, para a própria região, que precisaria um vazio sanitário, que vai ser mais difícil, mas, de certa forma, necessário. Então, a gente tem observado, sim, essa estratégia hoje de outras regiões, já com números interessantes, fazerem parte da estratégia de diversificação de regiões em função do greening, né? Vamos ver que dados que a gente tem. Esse é o último dado, eu não sei se vocês viram, do Fundecitrus, sobre quais são essas novas regiões. Elas orbitam muito, na verdade, com uma estratégia industrial, então não tão longe das unidades das indústrias. Então, você tem visto aqui Goiás, Mato Grosso, próximo aqui das regiões, né, processadoras, e alguns polos, além, claro, do Triângulo Mineiro, para Minas Gerais. Então, você tem aqui a região do sul de Minas, a região de Goiás e do Mato Grosso do Sul aí como polos interessantes, mais recentes, ali de diversificação. Essas são as novas fronteiras citrícolas, boa parte olhando o quê? Olhando a questão do greening, né? Só que lembra que lá tem psilídeo já. Psilídeo está em todo lugar, né? Não anda bem, né? Mas, de um modo geral, já temos em 2025 20 mil hectares, então já é um polo. O que é um polo citrícola? Polo citrícola é quando você chega ali a 35, 45 mil hectares. A gente já tem, fora do eixo São Paulo, já plantado em torno aí de 20 mil hectares. E a gente sabe que no Mato Grosso muitas coisas vão acontecer esse ano, porque não é fácil você entrar para essas novas áreas, né? Mato Grosso do Sul. Então, você vai realmente colocar essa órbita aqui que a gente fala, né? Essas regiões, que seria Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, como novas regiões, boa parte com laranja, mas você tem visto aí que a queda de tangerina no estado de São Paulo também tem sido estratégia nessas regiões, e acho até interessante. E também com limão, mas a maior proporção é com laranja. Então, indica aí, sim, que a gente já tem essas regiões já se consolidando, mais pulverizadas do que uma única região aqui, mas já você como estratégia ali para minimizar o greening. São plantações, boa parte, mais da metade novas, né? Mas ali com potencial produtivo aí nos próximos anos, levando em conta o avanço do greening nas regiões tradicionais. Então, de um modo geral, principalmente regiões com alta incidência do greening, uma das estratégias que produtores têm adotado são esses fazendas em multiterritórios, né? Não é que vai sair tudo daqui para lá, também não é o interessante, mas novos investimentos têm sido feitos nessas regiões
e a gente sempre brinca no linguajar financeiro que isso, na verdade, é um hedge, uma proteção biológica. A questão é tem que ver se está pagando as contas, né? Mas, sem dúvida nenhuma, se moveu para essas regiões com uma vulnerabilidade fitossanitária. Não é porque a terra é mais barata, a mão de obra é mais barata, pelo contrário, não é fácil achar mão de obra em algumas regiões, mas com uma proteção. A grande questão é logística. De um modo geral, a expansão de novas áreas, estrategicamente, tem que ser próxima à região noroeste de São Paulo e Triângulo, né? Então, o sul de Goiás e Mato Grosso tem sido uma estratégia interessante para você reduzir o custo de logística. Isso tem que estar junto. Então, até quanto eu posso avançar que não encareça o frete numa proporção que inviabiliza meu negócio, né? O que é esse preço histórico? É 7, 8 dólares? Na conta tem que estar isso, porque faz diferença. Uma outra questão é você estar com alguns pomares mais velhos, com risco fitossanitário elevado. Então, de certa forma, essa renovação tem sido dada com um manejo muito mais intensivo. Então, outra questão é um manejo mais intensivo. A gente já entendeu o perigo que é o greening, né? E isso tem ali surtido alguns efeitos. Tem uma redução relativa também para quem é mais na área de mercado, lima, limão e tangerina no cinturão tradicional, e eles também, porque tangerina é muito suscetível ao greening também, mas é uma cultura ainda para mercado interno, para começo de qualquer colheita extremamente estratégica. Poncã ou qualquer tangerina, quando está no mercado, ela domina. Eu trabalho com frutas. O pessoal de maçã só fica me ligando e falando quando vai terminar a poncã, porque ele sabe que não tem jeito, entrou poncã no mercado. Então você tem, estou falando poncã em todas as tangerinas, tem um potencial produtivo muito grande, está se perdendo área na região tradicional, então você tem sim novas regiões, e não é pouco você pensar em 5.000 hectares de tangerina nessas regiões, né? Então há uma diversificação também para mercado interno, e ainda bem, variantal. Então, sim, a gente está olhando como impacto do greening, essa diversificação geográfica é um fato já. 20.000 hectares já não é desprezível, né? Quanto custa, né, ir para novas regiões? De um modo geral, a gente ainda está trabalhando muito com esses dados, porque está acontecendo, né? Então, cuidado, vou abrir uma tecla, pode tirar foto. Mas deixa eu contar como é que essa conta é feita, né? De um modo geral, a gente tem 2 módulos que a gente estuda de custo de produção de laranja. Então, você tem um que a gente fala que é um modo de sequeiro, com um adensamento moderado, de 500 plantas por hectare, e um modo irrigado adensado. Então, já incluindo irrigação, é de se esperar, sem dúvida nenhuma, que por planta, por investimento por hectare, isso aqui é investimento, é o custo dos 3 primeiros anos. O módulo irrigado mais adensado é o mais caro, né? Que por planta fica muito próximo do de sequeiro por conta da questão de adensamento. Então a gente está falando aí de um investimento em torno de R$90 a planta. Nas regiões que estão fora, até se você pensar para comparar só quanto você investe no Mato Grosso, não estou dizendo trazer energia elétrica, arrumar a área, cercar, fazer toda a infraestrutura, isso aqui não está nessa conta, então é óbvio que é mais que isso. Mas quando se compara só, né, plantio, começar a planilha sobre plantio, então é muito mais. Então você já chega, por questão que a gente fala que são as terras quentes, né, no Mato Grosso você já chega no patamar de R$100 a R$110 por hectare. Então, essas regiões, por planta, né? Então, você chega ali num investimento médio maior, e é bem maior, por isso que eu quis fazer uma ressalva, porque aqui não está toda a questão logística que você tem que levar para lá. Não tem casa ali, né? Liga para a Complante e fala assim, ó, manda aí 2, né? Manda aí 2, não tem a revenda do lado, não tem colhedor do lado, não tem energia elétrica com infraestrutura. Isso aqui, todo esse arcabouço de estrutura não está aqui, entendeu? É só colocar a planta, né?
E a questão também que a gente tem que pensar, que a gente está fazendo algumas simulações de custo de produção, você fala, mas é mais barato, trata menos, a produtividade é maior. Fizemos algumas simulações, mas a gente tem que ver que o frete dá ali uma diferença. Então, de um modo geral, essas regiões, elas têm uma proteção fitossanitária, gente, isso aqui é só São Paulo, hein? Só fitossanitária, mas ela necessariamente, principalmente esse ciclo inicial de investimento, essa infraestrutura que tem que ser, você tem que colocar ali mais ou menos, a gente está com algumas planilhas de custo de produção, se no sequeiro, com média de densamento, custa R$45 mil por hectare, no irrigado, mais adensado, custa 55 mil por hectare, regiões como no Mato Grosso do Sul, vai para 65 mil hectares e o grande impacto é frete. Então, você está falando ali de regiões que tem um impacto sobre custo. E uma das variáveis é a questão de frete. Não, mas a produtividade é maior. Tem que ser, tem que ser. Então, a gente tem que analisar muito, porque os projetos não dá para ser com valor de R$100. É analisar que você está vendendo fruta aposta. Então, toda essa questão logística e todos esses dados tem. Então, tomem muito cuidado. Também cuidado com esses dados nossos. Isso aqui é uma referência um pouco de que qual o preço da laranja é viável para se pagar, né, o custo de produção com determinadas produtividades. Hoje, a R$50 a caixa, a produtividade de equilíbrio ideal econômico para as culturas no estado de São Paulo é 900 caixas por hectare. No mínimo, nessas novas regiões, você teria que pensar em 1.000. Então, você está pensando quase num percentual de 10% a mais para se pagar. Claro que no médio prazo, esse efeito de custo dessas novas regiões, a infraestrutura pode mudar, esse custo pode ser diluído. Mas é um custo inicial maior, mas também você tem uma proteção. Então, muito óleo não que vai mudar esse eixo para outras regiões, mas hoje como uma estratégia, né, de multi-regiões para minimizar o efeito do greening. Então, de um modo geral, é importante a gente pensar sobre o preço médio histórico e não sobre as questões fora que aconteceu como ano passado. Então, o projeto 6, 7, 8 dólares é o que a gente vislumbra hoje como um ponto de equilíbrio, tá? E, de um modo geral, você planejar hoje a citricultura é muitas variáveis, né? Então, você tem que pensar no principal, claro, porque isso afeta economicamente, que é a questão do greening, a questão ou não de irrigação, a questão do adensamento ou não também é uma discussão, um manejo muito forte depois de implantado, porque você vê ali o potencial, muita gente trata bem do greening até 3, 4 anos, e esses números estão refletindo essa realidade, e depois, né, deixa solto. Também é uma questão para se rever, pelo percentual que está hoje, com pomares acima de 10 anos. Frete hoje entra na variável importante, dependendo da região, questão logística é importante, qualidade do suco também, rendimento, e a mão de obra, que se você perguntar para qualquer produtor qual é o desafio, ele vai falar mão de obra. Segundo, mão de obra. E o terceiro, talvez venha greening, né? É um ponto, realmente, de quem vai colher, né? Então, todos esses variáveis é muito importante quando a gente pensa hoje em citricultura, e eu entendo a complexidade que é avaliar todas essas análises. Mas, sem dúvida nenhuma, mão de obra e greening hoje talvez seriam as principais, né? Quero agradecer a vocês, me colocar à disposição. Muito obrigada.